Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre contrato. Contrato pode parecer um negócio assim muito complicado, mas vocês vão ver que não tem nada de complicado. É muito simples. O contrato faz parte do nosso dia a dia. Então a gente vai entender isso de um jeito muito fácil. Mas afinal de contas, o que é um contrato? Um contrato é um acordo feito entre duas ou mais partes. Essas partes podem ser pessoas ou podem ser empresas. Então o contrato pode ser feito de pessoa para pessoa, de pessoa para empresa, de empresa para empresa, de empresa para pessoa, enfim. O importante é que sempre tem que existir pelo menos duas partes. E eu falei agora há pouco que um contrato é um acordo, né? Mas o que é um acordo? Um acordo é um combinado. Tipo, você já fez alguma coisa assim, você tem um livro que um amigo ou uma amiga quer ler e você está precisando de ajuda numa determinada matéria. Aí você faz assim, ó, eu te empresto o livro que você quer ler e você me ajuda nas atividades de matemática, por exemplo. Isso é um acordo, isso é um combinado. Então, no final das contas, vocês acabaram de fazer um contrato. Esse contrato foi um contrato de troca. Você empresta o livro e a pessoa vai ajudar você na sua necessidade, que no caso aqui são as atividades de matemática. Agora imagina assim alguma coisa mais séria, tipo um emprego, um aluguel, uma venda de um carro. Isso não pode ser feito dessa forma, simplesmente boca a boca. Nesse caso, para garantir que tudo seja feito da maneira correta, faça um contrato escrito, um acordo escrito. Então, reforçando, pessoal, para existir contrato, tem que existir pelo menos duas partes, ou duas pessoas, ou duas empresas, ou uma pessoa e empresa, enfim. Sempre tem que existir pelo menos duas partes. Pode existir mais, mas pelo menos duas. Não é possível você fazer um contrato com você mesmo. E para que serve o contrato? O contrato serve para garantir que cada parte cumpra aquilo que foi combinado. E como eu falei antes, o contrato pode ser escrito ou pode ser verbal, ou seja, feito de boca. Agora, quando o contrato é escrito, está no papel, legalmente falando, ele é mais seguro. E é mais seguro por quê? Porque você tem como provar. Geralmente, quando você faz um contrato de boca, né, você não tem como provar que aquilo que você combinou com uma pessoa foi aquilo mesmo, porque você não tem o registro daquilo. Então, o contrato escrito, ele tem mais fé, ele tem mais credibilidade do que o contrato feito apenas de boca. E quais são as partes que obrigatoriamente tem que existir num contrato? Bom, a primeira coisa é quem é que está no contrato. Quais são as partes? Tem que definir claramente, bem detalhadamente, quais são as duas partes envolvidas no contrato. Se for pessoas, por exemplo, você vai colocar o nome da pessoa, você vai colocar quantos anos que ela tem, se é solteiro, se é casado, onde é que ela mora, qual que é a profissão dela. Então, todos esses detalhes têm que constar na identificação das partes. A segunda coisa é o que está sendo combinado naquele contrato. E aí nessa parte vai se especificar o que está sendo combinado e quais são as obrigações, né? O que cada parte tem que fazer para aquele contrato dar certo. Dependendo do que está sendo contratado, o contrato tem um tempo. Por exemplo, no contrato de aluguel. O aluguel você não vai alugando eternamente a sua casa. Pode ser que num determinado momento você queira aquela casa de volta. Então, geralmente se estabelece um tempo. Mas existem contratos também que são por tempo indeterminado, como, por exemplo, contrato de trabalho. Ressaltando também que existem contratos de trabalho temporário. Às vezes você contrata uma pessoa para fazer uma coisa durante um curto período de tempo. Depois, o contrato é encerrado. Dependendo do contrato também, você vai estipular valores, né? Se for um contrato de aluguel, você vai falar quanto que vai ser o aluguel. Se for um contrato de compra e venda, você vai ter que ver lá o que está sendo vendido e quanto é que vai custar. Se for um contrato de trabalho, você vai especificar quais são os pagamentos, né, que o funcionário vai receber. Enfim, cada contrato tem a sua particularidade. E uma outra coisa muito importante também é o que vai acontecer se alguma das partes não cumprir o que foi combinado. A gente chama isso de penalidades. Penalidades são as consequências para aqueles ou para aquela parte que não cumprir aquilo que foi combinado no contrato. E essas consequências podem ser multa, advertência, até rescisão do contrato. Rescisão significa cancelamento. É quando acontece uma coisa muito grave,
uma parte deixou de fazer uma coisa muito importante, e aí você vai fazer o cancelamento daquele contrato. Então, resumindo, o contrato é um acordo, ele serve para definir o que está sendo acordado, quais são os direitos e os deveres de cada parte, quais são as consequências se alguém não cumprir, qual é o tempo de duração de contrato e até se pode ou não existir o cancelamento daquele contrato. Então, vocês entenderam? O contrato não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples que faz parte do nosso dia a dia. E agora você já sabe como que eles funcionam. Grande abraço e até a próxima aula.